Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Diego, eu sou policial civil aqui no estado de São Paulo e como você viu no título desse vídeo, já vamos direto ao ponto. Estudar todo dia não garante aprovação. Beleza, mas eu acabei de ver um vídeo seu, Diego, falando que eu tenho que estudar todo dia. Correto, tá certinho. Tem que estudar todo dia mesmo, mas você tem que estudar da forma correta. Se você estudar tudo errado, não vai adiantar de absolutamente nada. Beleza? Então já vamos para o primeiro ponto. Estudo automático. Muitas pessoas acabam adquirindo hábitos de estudo que isso vai acabar prejudicando ela durante os estudos, correto? Esses hábitos, por exemplo, estudar sem fazer questão, estudar sem marcar o tempo. Tem pessoas que não gostam, eu gosto de marcar o tempo, tá? Faz muito bem. Quando você chegar no fim do dia inteiro, você olhar e falar, poxa, estudei 4 horas do meu dia. Isso é bacana, tá? Não tô aqui dando ênfase na quantidade. O que eu quero trazer para você aqui nesse canal é que você estude e consiga quantidade com qualidade. E para isso você precisa ter uma atenção real nos seus estudos, certo? Não adianta você vir aqui e apenas ler. Você tem que saber o que você está lendo. Você tem que interpretar, entender, tem que saber aplicar, correto? E vamos partir do ponto de que, você está se dedicando em cima de um edital, para um cargo que você sonha, para algo que você quer, que de certa forma você está investindo ali algo que não tem como comprar. Você pode virar promotor, você pode virar procurador da República, você pode virar presidente da República. Você não vai conseguir comprar isso que você está investindo, que é tempo, certo? Por isso que eu gosto de marcar o meu tempo, tá bom? Não tem nada de errado com isso, beleza? Então, atenção real. Quando você está estudando, o mundo tem que parar à tua volta. Eu já falei em outro vídeo. Tem que parar, você não pode estudar pensando nos seus problemas, estudar pensando. O que vai resolver os seus problemas são os seus estudos. E a maioria dos seus problemas, me atrevo a dizer que a maioria dos problemas nossos, os problemas comuns que nós temos, se resolve com o retorno que a aprovação vai nos trazer, que é o financeiro. Tá? Além de estar fazendo aquilo que você quer, aquilo que você gosta, correto? Então, esse estudo automático, onde você não tem uma atenção real no que você está fazendo e você só faz para cumprir tabela, corra disso, tá? Ah, mas vou ter rotina, vou ter um cronograma, eu tenho que seguir ele. Isso não é uma tabela? É. Olha o meu cronograma. É uma tabela, tá? Mas quando eu pego isso aqui para fazer, não é só para cumprir, não. Tá? A 1h30 que eu passo por disciplina ali, alguma coisa eu tenho que levar dali. Alguma coisa tem que ficar na minha cabeça dali. Nem que for o mínimo, certo? Esse é o tijolinho que você põe todo dia. Vai ter dia que você vai falar, poxa, entendi uma porrada de coisa. Entendi um monte de coisa, acertei um monte de questão. Mas vai ter dia que você vai falar, cara, hoje eu só entendi o que é dolo. Estudei o dia inteiro e não entendi absolutamente nada. Mas o que é dolo eu sei. Tudo bem, tá ótimo, tá dentro do plano. É o tijolinho que você assentou na sua construção, certo? Segundo ponto. Falta de estratégia. Por isso que muitas pessoas, ela estuda todo dia, ela estuda todo mês, o ano inteiro e não consegue, por falta de estratégia. O que é a estratégia que você está falando? É você saber o que vai estudar no dia que você vai estudar. Segunda-feira, penal, direitos humanos e processo penal. Matérias tapa-buraco que eu chamo. 50 minutos de legislação, 50 minutos de informativo. Esse é o meu cronograma. Na segunda-feira eu sei exatamente o que eu vou fazer. Eu sei o horário que eu vou fazer. Eu sei qual matéria eu vou fazer. Mais pra frente a gente vai criar um desse aqui. Vou vir com um quadro branco e nós vamos começar a criar ele inteiro. Tá bom? Pra você ver como é que faz. Não é simplesmente dividir as matérias em segunda, quarta e sexta, terça, quinta, sábado e domingo. Não. Tem os pesos das matérias. Se você vai estudar para a Polícia Civil, os cargos de nível superior, mas que é escrivão, investigador de polícia, se você vai estudar para o TJ, você tem que saber quais matérias você vai ter que estudar mais. Você vai abrir o edital, você vai pegar uma prova anterior lá, você vai ver que tem lá, por exemplo, teve provas da Polícia Civil de escrivão, que eram 100 questões, e 31, 32 eram só língua portuguesa. Você imagina o peso dessa disciplina, entendeu? Então, isso é estratégia. É você olhar para uma prova anterior, pegar um edital anterior
e ver como que foi cobrado, qual foi a nota de corte, quais matérias, quantas questões tinham cada matéria. A que tiver mais é onde você vai dar mais atenção. É a que cobra mais e a que você tem mais dificuldade, certo? Porque as outras matérias, naturalmente, é mais gostoso de estudar. Penal, por exemplo, já mencionei em outros vídeos, é uma delícia de estudar. Só que não é o ideal você estudar penal todo dia, quando você ainda não está bom em português, raciocínio lógico, informática e matemática. Você tem que estar bom nesse negócio, que foi o que nós deveríamos ter feito lá no colegial. Lembra? Quando eu, particularmente, só zoava? Então, tive que tirar o atraso agora. Mas fiz acontecer e deu certo, tá bom? Então, não faça sem uma estratégia, certo? Sem prioridade de você saber o que você está fazendo e como você está fazendo, com quais matérias você está fazendo. Mentaliza isso. É isso que vai mudar a sua vida. Não só do aspecto de você saber mais, saber algo hoje que ontem você não sabia. Não. Mudar, no que eu digo, é de você estar dentro das vagas, de você ir trabalhar, de você ter seu emprego, ter seu respeito. Compreende o que eu quero dizer? Não é difícil de entender isso, né? E, principalmente, dentro desse tópico, além da prioridade, é necessário que você não faça tudo ao mesmo tempo. De novo, a gente cai aqui, na estratégia de você ter um cronograma. Não faça tudo ao mesmo tempo, tá bom? Não vai pegar e querer estudar todas as matérias todo dia. Tudo que eu falo aqui foi coisas que eu já fiz e deu errado. Não foi bom, me atrapalhou. Entre as pessoas que vão à academia aí, eu já fui muito à academia, hoje eu tô sem tempo, sabe? Inclusive a única coisa que falta para eu acrescentar na minha rotina, tô melhorando isso já. Mas quem vai na academia, as pessoas que treinam aí, você vai lá e treina bíceps todo dia, você treina perna todo dia, você não faz isso. Você treina normalmente uma vez na semana, aí você vai lá, estuda firme, ou melhor, treina firme aquele músculo, no outro dia ele vai estar arrebentado, você não vai conseguir segurar um copo d'água. No decorrer dos dias, como descanso, ele se cura, regenera, aumenta. É assim que funciona. Aqui nos estudos, eu não estou falando que você vai estudar português uma vez na semana. Não, pelo contrário. Tá? É uma matéria que, como cai mais questões, a cobrança é maior, você vai estudar mais vezes na semana. Só que entre um estudo e outro tem que ter um descanso. Sabe? Não dá para você pegar lá, são 10 matérias para delegado, por exemplo. Eu estudar as 10 todo dia, 1 hora cada uma, fazer 10 horas de estudo. Não vai funcionar. Não vai ter tempo no seu dia para você dividir. Compreende o que eu quero dizer? Então é necessário que você não faça tudo ao mesmo tempo. Divida e tenha paciência de fazer cada matéria no seu dia e horário específico. Confie em mim. Quando você divide, você faz um cronograma como esse. Você vai perceber o quanto que uma semana passa rápido. Muito rápido. O quanto que um ano passa rápido. Me lembro que eu voltei a estudar firme início de 2025. Tirei um ano para eu descansar. Eu estava bem cansado dos estudos mesmo. Minha cabeça estava bem bichada. E 2025, um tapa. Passou rapidão, cara. Hoje já é 17 de janeiro. Graças a Deus comecei dia 3. E peguei firme e não parei até agora. Correto? Então você vai perceber que quando você tem uma estratégia, você vai ver o quanto que isso flui, o quanto que melhora. Você saber o que vai fazer, na hora que vai fazer, no dia da semana específico que vai fazer. Tudo bem? Próximo tópico. Corpo e mente cansados. Eu sei que você que está estudando, isso daqui pesa muito. O excesso de cobrança. Às vezes nem é dos outros, é com você mesmo. Porque quem vem para esse mundo de estudar para concurso, de querer vencer por esse meio, ele já tem que vir de coração aberto, sabendo que, cara, a faculdade, da hora, você passa 5 anos, você faz amizade, você joga bola, faz churrasco, é bacana pra caramba. Você só precisa mostrar nota pro professor. Aqui fora, na selva, aqui de pedra, aqui fora, no mundão, é outra ideia. Não tem amigos para estudar junto, para passar cola na prova igual eu fazia.
Passava cola e cobrava por isso. Eu fazia isso aí, porque eu não tinha grana na época, então era a forma de eu conseguir comer um lanche, conseguir sair com os amigos, era isso aí que eu fazia. Ilegal, não sei se é ilegal passar cola, mas eu fazia. E os caras já não estudavam mesmo, então eu me aproveitava dessa parte aí. E eles queriam passar, não queriam pegar DP. Vambora. Eu estudava. Então, quando você vem para esse mundo, a cobrança aqui fora é muito grande, porque é você e só você, dentro de um quarto como esse, onde é o meu quarto de estudos, e é todo dia, meu irmão. Você e só você, com a sua mente, se tiver alguém como eu, minha esposa estuda comigo do meu lado todo dia aqui, ela estuda para um outro cargo, e ainda tá bacana que você troca ideia aqui, mas normalmente quem estuda para concurso é sozinho, é solitário, faça da solitude a sua melhor companheira, porque é nesse momento que você tá aqui sozinho que vem esse excesso de cobrança, né? Que você pensa, tanto será, né? Será que vai dar? Será que vou passar? Será que vai abrir o concurso? Será que vou conseguir atingir a meta? Poxa, só queria fazer o mínimo do mínimo do mínimo, ficar em último das vagas para ser chamado. Esse tanto de será, né? Que vai minando a nossa força, minando a nossa gana, né? Que é algo que a gente precisa tanto quando se estuda para concurso. Tá? Então, tenta encaixar na sua rotina um espaço para você ter isso daqui, ó. Não pouco, tá? Para você ter para você ter um descanso necessário. Vou te dar como exemplo, a minha rotina, eu trabalho e estudo 6 horas todos os dias. Eu prefiro, quando fecha a delegacia, eu fico lá, porque eu sei que a correria do dia, eu já acordei cedo, já estudei 3 horas de manhã cedo, antes de ir para o trabalho, que eu entro às 10. Eu acordo 5h30, 6 horas eu estou pegado. Eu faço 2 matérias de 1h30. Ah, mas não é ruim fazer uma matéria seguida da outra? É aquilo que eu falo aqui em outros vídeos, já falei e vou repetir. É o melhor que você pode com o que você tem. O que eu tenho é isso. O que eu tenho é isso. E eu já estou tarimbado, já venho estudando há muito tempo. Então, assim, não me atrapalha fazer 2 matérias seguidas. Eu descanso meia hora, lavo o rosto, tomo um café, vou lá fora, ando, volto. Vambora, vamos para a próxima. É o que eu tenho. Então, o que eu estava falando, né? Sobre eu preferir ficar lá depois do expediente, porque eu sei que se eu chegar aqui em casa, cara, eu chego destruído. Cabeça cansada, corpo cansado. Por mais que eu não trabalhe batendo marreta o dia inteiro. Cansa, estudar cansa. Quem fala que não tem noção do que está falando. E devia ter respeito com quem faz. Tá? Normalmente quem fala é quem não faz metade. Né? Mas, enfim. Então você precisa estabelecer na sua rotina aí, e ninguém melhor que você para fazer isso, os momentos que você vai descansar, você vai desligar. Quando eu saio de lá, que eu matei a última matéria, que concluía 6 horas, eu venho para casa para fazer qualquer outra coisa. Normalmente eu chego e deito no chão gelado. É só o que eu quero fazer. Ah, você fica no celular? Fico no celular. Fico no celular. Não tem problema eu ficar no celular, eu vi uns reels lá. Problema nenhum, mandar pros amigos, zoar. Não tem problema nenhum. Eu já passei o dia inteiro produzindo. Fiz 6 horas o dia inteiro. Líquida, de relógio, bonitinho. Com o restante, você pode fazer o que você quiser. Eu deveria estar indo correr, fazer um exercício? Deveria, mas eu chego muito cansado. De fato. Mas, como disse, já estou encaixando na minha rotina para quando eu chegar eu ir fazer um exercício, dar uma suada para dar essa desparecida. Para evitar isso daqui, ó. Tanto a cobrança quanto esse cansaço extremo que mina o concurseiro todo dia. Quem estuda de verdade, quem bota para andar de verdade. Última coisa que eu quero falar com você é algo que, mesmo estudando todo dia, caso você cometa, você não vai ser aprovado. É você não ajustar o seu caminho. O que eu quero dizer com isso? Você repetir erros e você ignorar resultados. Pô, um erro que frequentemente as pessoas repetem, o erro de desistir. O erro de estudar só com o edital aberto. O erro de ouvir conversa fiada de quem não faz metade. O erro de ficar puto com um parente que fica perguntando. A gente fica puto. É um erro. Porque, porra, a pessoa não entende nada do nosso mundo. O que era o correto? Ignorar. Já passou?
Ainda não. Mas eu vi um negócio esses dias bacana, dá uma olhada nisso aqui, troca o assunto, irmão. Muda o direcionamento. Sabe? Não fica maquinando e remoendo essas coisas. Porque você já tem isso aqui para lidar. Você já tem isso aqui para lidar. Você já tem isso aqui para lidar. Você vai ficar repetindo os mesmos erros. Estudar só o que gosta, estudar quando dá, sem ter um horário fixo, como você viu no meu cronograma. Horário para acordar, horário para começar, horário para terminar. Quando se faz isso, você vai ver. Coloque em prática o que eu estou te falando. Você vai ver o quanto que passa rápido uma semana, o quanto que passa rápido um mês. Sabe? Você às vezes se deixa levar por essa procrastinação de tem tempo, não tem edital aberto ainda. Cara, literalmente, abre as vagas de um concurso, por exemplo. Abre lá 2.000 vagas. Tá? Você pode sim ficar na última vaga, na vaga de número 1.000. Mas o que eu quero que você pense é o seguinte. Eu vou mirar no primeiro. Se eu ficar no 1.000, tô dentro, vou ganhar igual, vou trabalhar igual. Mas você tem que mirar lá em cima, você tem que mirar no número 1, aliás, na primeira. Porque se você acertar mais para baixo, você está no lucro, porque você está dentro da mesma forma. Está classificado e vai ser chamado e vai ter nome no diário oficial da mesma forma. Churrasco, festa, picanha e cerveja em comemoração. Mas você precisa ter essa mentalidade de pensar sempre pelo mais, de sempre fazer o mais, de sempre estar incomodado pensando, será que eu fiz o suficiente hoje? Tá? Quando você estabelece uma quantidade todos os dias, fica mais fácil lidar com isso, porque você fala, beleza, bati. Essa aqui é a meta, bati. E outra, se você conheceu uma pessoa que também está estudando e ela está fazendo 6,5, faz 6,5, 6,40. Tenha isso como uma competição. As pessoas falam, mas concurso não é competição. Como que não é, meu irmão? Como que não é? Tem 100 vagas, fica em 101 para ver se tu vai. Não vai, porra. Se não chamar excedente, se não dobrar a lista lá para chamar, os que ficou para baixo do número de vagas, não vai. Não vai, é assim que funciona. É cruel pra caramba. Por isso que é uma vida de cão quem estuda para concurso. E eu fico muito puto quando as pessoas querem ensinar sobre isso, sabe? Eu passei só em 2022, mas eu já estudo há bastante tempo. Fiz muito disso aqui errado. Cometi muito desses erros aqui. Por isso que eu chego para você aqui hoje e falo, encurta 2 anos da sua preparação, encurta 1 ano da sua preparação, mas aplica isso. Porque lá eu não tinha alguém lá no YouTube, eu vendo assim, explicando dessa forma. Eu vi alguns vídeos, mas não desse jeito, explicando o que você tem que fazer, o que você tem que evitar. As matérias principais, como eu já mencionei aqui, as matérias que aprovam, português, raciocínio lógico, informática e matemática, é a matéria que te passa no concurso. Não é direito. Direito é fácil. Não que as outras sejam impossíveis, não é isso. Mas é as outras que ninguém vai estudar. E quem vai estudar? Quem vai passar. Tenha certeza absoluta disso. Encontre pessoas que foram aprovadas, vai numa delegacia de polícia, vai num TJ, entra num tribunal, pergunta para o analista lá, se você tivesse deixado de estudar português, informática, raciocínio lógico, você tinha passado? Eu aposto com você que ele vai falar que não teria passado. Que essas matérias foram as matérias que foram o divisor de águas. Então, só aplica tudo isso e só continua, só segue no que você está fazendo. Próximo vídeo, eu vou criar um cronograma, vou colocar aqui uma lista de matérias e o porquê eu estudaria essa 3 vezes por semana, essa 2 vezes por semana, porque eu estudaria português 4 vezes na semana. Vou falar exatamente o que eu fiz. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui nesse canal. O objetivo é transparência e não deixar você às cegas. Correto? Tamo junto e até o próximo.